E antes de botar a mão na massa, eu quero contar uma história aqui para vocês. Qual que foi o meu maior desafio? Um dos meus maiores desafios foi organizar as ideias nos programas de gerenciamento de riscos e outros programas de higiene ocupacional. O meu maior desafio foi esse, porque em 2004, no ano de 2004, por volta de fevereiro de 2004, eu trabalhava numa empresa de consultoria, uma empresa de consultoria de saúde e segurança do trabalho. E o meu patrão, ele era um engenheiro de segurança do trabalho, só que ele ficava viajando muito, a gente quase não tinha contato. E aí, eu não sabia elaborar nenhum programa de higiene ocupacional e o pior ainda, não existia um modelo sequer nessa consultoria. Ou seja, eu não tinha com quem tirar dúvida e eu também não tinha nenhum modelo que eu pudesse utilizar como um norte para mim elaborar os programas de higiene ocupacional. E aí eu ficava muito frustrado por isso, porque é muito ruim a gente tentar fazer uma coisa, tentar elaborar um documento, tentar elaborar um programa e não conseguir. E eu ainda tinha a pressão que eu tinha que prestar contas para os clientes dessa empresa de consultoria, né, para as empresas e também para o meu supervisor. E aí eu consegui chegar numa solução. E aí então eu cheguei numa solução que resolvia de uma vez por todas esses problemas. E eu imagino que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo aqui são, ou então foram igual a mim, né? Que também tinham dificuldade de elaborar, ou então até têm dificuldade de elaborar o programa de gerenciamento de risco, o programa de prevenção de riscos ambientais e outros programas de higiene ocupacional, né? E aí eu tinha que apresentar uma solução para esses clientes. E como eu era um consultor que não tinha muita experiência, eu ficava meio que numa sinuca, né? Isso me deixava muito frustrado, exatamente me deixava muito frustrado mesmo. E aí é que vem a solução. Eu tive que criar os meus próprios modelos, ou seja, do nada, sem modelo nenhum, eu tive que criar os meus próprios modelos. É como se eu pegasse uma madeira e fosse lapidando ela de modo a confeccionar uma obra de arte. Aí eu rascunhei dezenas, centenas de programas de gerenciamento de riscos, centenas de programas de higiene ocupacional, até eu chegar na solução. Mas e aí, como foi que eu cheguei nessa solução? Depois de muita tentativa, de muitos erros, de testar o que funcionava, daquilo que realmente não funcionava, eu cheguei num passo a passo com uma sequência que faz você ganhar tempo, atender tudo que um programa de gerenciamento de risco precisa e obter resultados. Eu comecei a testar isso já alguns anos depois, eu comecei a testar isso com a minha estagiária de técnico em segurança do trabalho. Comecei a testar isso com a Carla que foi minha primeira estagiária de segurança do trabalho, e ela trabalha comigo até hoje na Antecipar Engenharia. Então a Carla nunca tinha elaborado um programa de gerenciamento de riscos, e aí o que eu fiz? Eu peguei o passo a passo que eu criei, coloquei na mão dela, porque ela tinha conhecimento do que era higiene ocupacional, o que era ergonomia, o que era risco de acidente, risco físico, risco químico, risco biológico, assim como todo técnico de segurança do trabalho, todo mundo que está assistindo esse vídeo, igual a você, tem esse conhecimento. E aí eu peguei o meu passo a passo do PGR, simplesmente coloquei na mão da Carla, para a Carla executar. É claro que eu peguei uma empresa com poucos riscos, ou digamos assim, com riscos mais simplificados. E aí, para minha surpresa, a Carla conseguiu elaborar 100% o programa de gerenciamento de risco com a mesma qualidade que eu também elaborava. Então esse foi o primeiro teste que eu fiz. Mas aí, não satisfeito com esse teste, o que eu fiz? Eu testei isso na Kelly. A Kelly, ela era uma engenheira de segurança recém-formada, né? Tinha formação em engenharia, tinha acabado de fazer uma pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. E aí eu peguei um programa de gerenciamento de risco mais complexo, um pouco mais complexo,
sem explicar muita coisa, entreguei para ela o meu passo a passo do programa de gerenciamento de riscos. E aí, para minha grande surpresa, porque era um programa de gerenciamento de risco complexo, ela conseguiu chegar nos mesmos resultados. Foi surpreendente, ela chegou nos mesmos resultados que eu, já com quase 15 anos de experiência naquela época, eu chegaria. Eu pensei, meu Deus, eu consegui fazer um passo a passo que funciona, e aí eu testei ele, validei e chega nos mesmos resultados que se fosse eu que tivesse feito, com a mesma eficácia, e isso considerando que eu estou falando de profissionais que nunca tinham elaborado um programa de gerenciamento de riscos na vida. Ou seja, eu testei, validei, funciona, e o mais interessante, a partir disso eu consegui aumentar muito mais o faturamento na empresa que eu trabalho, que é a Antecipar Engenharia. E agora, eu quero dividir esse passo a passo com você. Tá, Thiago, mas por que você quer dividir esse passo a passo comigo? Para você não errar as mesmas coisas que eu errei e para que você ganhe tempo, para você não cometer os mesmos erros que eu cometi no passado e que você ganhe tempo.